Graça e paz, irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus. A palavra do Senhor diz no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, cansadas, sobrecarregadas, e eu vos aliviarei. Eu entendo que esse é o melhor convite que existe na face da terra, e ele foi feito pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria que estamos aqui para meditar, refletir, pregar a palavra de Deus, esperando que ela seja edificadora, consoladora, restauradora e que promova salvação na vida de todos e de todas. Vamos orar? Nosso eterno Deus e Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade maravilhosa, Senhor, que estamos aqui para pregar a palavra que não volta vazia, a tua palavra que sai e cumpre os teus desígnios, Senhor Deus. Alcança, meu Pai, cada vida, cada família que está sintonizada conosco agora, Senhor. E que essas pessoas sintonizadas conosco possam reproduzir a pregação, possa reproduzir, ó Deus, enviando para os seus amigos e amigas, para todos que necessitam da mesma, Senhor. Senhor, vem nesta hora consolando, fortalecendo, dando ânimo, Senhor, dando cura, dando saúde, Senhor Deus, para cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Com alegria eu quero compartilhar com vocês no Evangelho de Lucas, capítulo 5, de 1 a 11. E eu quero dar um título para esta reflexão: Em busca de águas profundas. E eu vou ler esse texto na versão Almeida, Revista e Corrigida, que pode ser também, o texto é parecido na versão Almeida, Corrigida, Fiel. Tá bom? Então vamos ler. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram.
É o que está escrito aqui. Na nova tradução da linguagem de hoje, nós lemos esse versículo-chave aqui, o seguinte: para um lugar onde o lago é bem fundo. É bem fundo. Na tradução, na versão do Rei Tiago, atualizada, nós lemos: avance para as águas mais profundas. Águas profundas produzem peixes grandes, valorizados, peixes de boa qualidade. Jesus sabia da existência de um cardume fabuloso, que a noite inteira estava à disposição daqueles pescadores, mas eles não sabiam. Um tesouro precioso estava mais distante, mas para chegar lá, certamente havia riscos e provações. Do contrário de águas profundas, nós temos águas rasas, superficiais. Águas rasas e superficiais produzem peixes comuns, peixes baratos. A maioria das pessoas prefere pescar nos lugares de águas superficiais, nos lugares já conhecidos, na margem dos lagos e dos rios. Sim, irmãos, é verdade que a maioria prefere ficar na berlinda da vida, na zona de conforto, utilizando o princípio do menor esforço, satisfeita com o ordinário da vida. O ordinário da vida se transforma num lugar de conforto. Em João 20, ou melhor, em João 21, eles passaram, os pescadores, é um texto paralelo, eles passaram a noite toda pescando. E diz que nada apanharam. João 21, 3. E o ressuscitado, Jesus, o ressuscitado, se fez presente e pediu comida. No texto de João 21. Jesus queria demonstrar que era ele ressuscitado. E ele pediu comida. Mas eles não puderam oferecer nada. É interessante isso, né? Daria uma reflexão boa. Jesus pede comida e eles não têm comida para oferecer para Jesus. Ele então determinou: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançai a rede à direita do barco e achareis. E o texto diz que lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Uma noite toda no alto, nas águas, com os mosquitos, com os desconfortos da noite, com o sono, não pegaram nada. Trabalho inútil, tempo perdido, falta de discernimento ou medo de arriscar-se. Passar a noite toda. Por quê, irmãos? Por que isso que acontece? Porque acostumaram-se a lançar a rede só para um lado. Acostumaram só com um lado. Ainda bem que eram
resilientes e flexíveis, e experimentaram a mudança oferecida por Jesus. Eles aceitaram. Os pescadores profissionais decidiram obedecer à orientação do ex-carpinteiro de Nazaré. Você diz assim, né? O que ele entende? Você diz para alguém do seu conhecimento, né? O que ele entende disso? O outro pode ter discernimento e estar trazendo luz para a sua vida. Não é verdade? Pedro disse, na tua palavra lançaremos as redes. É na palavra de Deus. É naquilo que Deus está ordenando que a gente vai lançar as redes. Agora Jesus está presente para dar-lhes graça, para recomeçar, para eles reverem suas práticas, para mudar de direção e de foco. Meus irmãos e minhas irmãs, é preferível se arriscar do que viver adoecido com o mofo das práticas que não funcionam mais, que não estão produzindo mais. Tem gente que luta, mas não aprende a discernir a voz de Deus e jogar a rede para o lugar certo. Nós temos a lâmpada. Sabe por que nós temos a lâmpada? Que é um irmão nosso no passado, chamado Thomas Edison, fez mais de 1000 experiências até chegar na conclusão do seu trabalho para a gente ter a lâmpada. É o desafio. Insiste ali. Pescadores que frequentam só a orla marítima com passeios de barquinhos, que não aprenderam os desafios das águas profundas, não podem apanhar peixes grandes e nobres. Penso que é assim que a maioria dos cristãos e cristãs sobrevive nas igrejas evangélicas. Está na margem ou na superficialidade, longe das águas profundas, da comunhão com Deus, através da oração, da meditação da palavra e do silêncio do quarto secreto de oração. Quarto secreto de oração é um lugar de águas profundas. Quem insiste em sobreviver na periferia da espiritualidade não tem nada para testemunhar para as pessoas necessitadas. Com o tempo, a luz se apaga, o sal perde o seu sabor, o fermento perde a validade, o sol para de aquecer. São pessoas que contam a mesma experiência 1000 vezes, que não têm novidades para convencer os desesperados, os desamparados, os desesperançados. Estão cheias das redes sociais e vazias do Espírito de Deus. Isso é triste. Levam, ou melhor, leem 100 mensagens diárias, mas não têm tempo para ler a Bíblia Sagrada. Falam diariamente com inúmeras pessoas, mas para Deus sobra apenas
o restinho do tempo e o tempo mais ruim em qualidade. Defendem políticos, ideologias, mas não têm coragem de falar como testemunha de Jesus Cristo. Tem espaço para uma TV de 50 polegadas, mas não há espaço para a oração em profundidade, na meditação, no silêncio com Deus. Por isso vive na periferia, com seus barcos vazios. Os pescadores do texto de Lucas 5, de 1 a 11, perceberam que tinham uma espiritualidade estéril, sem profundidade, acomodada, baseada na normalidade da vida, até o momento que Pedro se surpreendeu com o extraordinário da pescaria. Na vida profissional deles, houve um impacto na vida profissional deles. Eu estou falando na vida profissional, a nossa vida profissional precisa ser impactada pelo extraordinário de Deus. Deus deseja e pode fazer coisas sobrenaturais na sua vida profissional, meu irmão, minha irmã. Lá onde você trabalha, as pessoas precisam perceber que você não está sozinha, que você não está sozinho. Na leitura de Ezequiel 47, de 1 a 12, mostra o processo para atingir as águas profundas. O texto diz: e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos, águas que me davam pelos lombos, águas que se deviam passar a nado, águas purificadoras, águas que curam, que transformam os lugares áridos, águas de fertilidade, águas que alimentam o ecossistema, águas que saem do santuário de Deus. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, como nós precisamos nadar nestas águas purificadoras que saem debaixo do trono de Deus, para trazer vida a este mundo que está dilacerado, que está em ruínas. A nossa espiritualidade requer imersão no sobrenatural, exige passar pelos lugares comuns da vida, mas não ficar neles. Permite experimentar o ordinário, mas avançar para o extraordinário. Permite o natural, mas requer a junção com o sobrenatural de Deus. Permite-se o pão material, sem desprezar o verdadeiro pão que desceu do céu, Jesus Cristo. Precisamos aprender a viajar pela nossa interioridade, expondo-nos diante de Deus. Sim, precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, conforme diz a palavra. E também diz a palavra de Deus: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Destruição por falta de conhecimento, por falta de discernimento, por falta de sabedoria. A palavra de Deus diz: se alguém tem falta de sabedoria, não precisa ser doutor, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Sim, amados e amadas, precisamos aprender a nos imergir na meditação silenciosa, em nosso quarto de oração, em nossa quietude, podemos ouvir a voz de Deus. A experiência dos pescadores de Lucas 5, de 1 a 11, mudou os rumos deles. O versículo 11 diz: deixaram tudo e o seguiram.
E quero dizer para você que a lista dos que deixaram tudo e seguiram a Jesus ainda continua aberta, recebendo novas inscrições. Eles deixaram tudo e você pode deixar o quê para se dedicar à meditação e à oração no seu secreto? O que é que você pode deixar para trás para ouvir os sobreviventes da pandemia? Espiritualidade com profundidade ou vai continuar na superficialidade? É você quem escolhe. Amém. E que a paz do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, o amor de Jesus Cristo, seu Filho, Senhor e Salvador das nossas vidas, e a comunhão maravilhosa do Espírito Santo, estejam, meus irmãos e minhas irmãs, sobre todos nós, sobre a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, sobre toda a face da terra, agora e para sempre. Amém. Amém.